continuar aqui falando sobre o sistema circulatório, vamos falar dele agora, né? Que é o grande e todo-poderoso do sistema circulatório. O coração, né? A nossa bomba propulsora, que serve para impulsionar o nosso coração, tanto para o corpo quanto para o pulmão, para ser oxigenado. Esse slide em especial, gente, eles são 2 vídeos, mas eu não estou conseguindo reproduzir aqui os vídeos junto com os outros programas de gravação e tudo. Vocês sabem que eu sou leiga nesse assunto de informática, então eu vou enviar esses vídeos separados para vocês no grupo, tá? São vídeos só para mostrar mesmo o batimento cardíaco, tá? As fases do ciclo cardíaco, que depois a gente vai entrar a fundo. Então vamos falar sobre ele, tá? Sobre o coração. Ele é um órgão oco, ok? Na teoria, não tem nada dentro dele, mas ele não fica sem sangue nem um segundo, gente. Então, ele é oco no sentido de estrutura mesmo, tá? De morfologia. Pesa, em geral, 300 gramas, tá? Existe aquela regrinha do punho fechado, mais ou menos o tamanho do seu coração, são 300 gramas. Localização, cuidado com isso. O coração fica do lado esquerdo, a gente já falou sobre isso. O coração fica no centro. No mediastino, que é aqui no externo com S, né? Então, ele está no centro do tórax, com o ápice, que é essa parte inferior, voltada para o lado esquerdo. Não esqueçam, o coração não fica do lado esquerdo do peito. O coração fica no meio do tronco, no centro, num local chamado de mediastino, com o ápice voltado para a esquerda, tá? Gente, importante. Agora a gente precisa entender de uma vez como é a divisão do coração, para a gente poder entender as próximas aulas, tá? Então, se você não entender, volta esse vídeo, assiste de novo. Agora a gente tem essa facilidade, né? Dá para ficar assistindo o vídeo quantas vezes quiser para gravar tudo que o professor fala. O coração tem 4 câmaras. O que são isso? 2 átrios, 2 ventrículos, tá? Daqui a pouco eu começo meu desenho de borboletinha aqui. Deixa eu até fazer ele para começar. Ó. Claro, gente, que isso é uma representação esquemática do coração, tá? Mas só para que vocês possam guardar. Opa! Nossa, que letrão. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, essa aqui é a representaçãozinha esquemática do coração, a gente chama de borboletinha, para que vocês comecem a entender a morfologia do coração, tá bom? Óbvio que a gente olhando aqui, ó, não tem nada a ver com a borboletinha. Mas vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente começar a estudar internamente, que os átrios são superiores, os ventrículos inferiores, a gente tem divisões, separações. Então, essa borboletinha ela é muito didática para eu poder ensinar, tá? Possui válvulas e válvulas que permitem o fluxo unidirecional. Então, gente, é a mesma coisa aqui que a gente estava falando dos vasos, das veias, tá? Essas válvulas e válvulas, elas vão permitir o fluxo unidirecional, para o sangue não ficar chacoalhando lá dentro, desci, subir, não. Eles vão sempre ter a mesma direção de saída para o corpo, depois a mesma direção de saída para o pulmão, depois a mesma direção de chegada do pulmão, chegada do corpo, e assim sucessivamente, tá? Do coração partem os grandes vasos, que são esses aqui. A gente já vai guardar o nomezinho deles daqui a pouco. E as coronárias, que são essas artériazinhas e veias que têm a função de nutrir, de oxigenar, de alimentar e de retirar os excessos dos metabólitos, as mesmas funções que a gente já viu do sangue, somente do músculo cardíaco. Ou seja, do coração em si,
tá? Então, os grandes vasos, eles não vão nutrir o coração, eles vão só carregar sangue. Quem nutre o coração são as coronárias, tá? Vamos lá. Falando aqui, então, sobre proteção também do coração, a gente tem o pericárdio, tá? Então, vamos começar por ele aqui. O pericárdio é esse saco fibroso que ele vai proteger o coração. A gente sempre tem dois, tá? Pericárdio parietal e o pericárdio visceral. O que é isso, professora? O pericárdio visceral, ele vai ficar em contato íntimo com o coração, coladinho ali nele. Entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, vai ter um pouco de líquido que permite o deslizamento dos dois folhetos de pericárdio, tá? E esse líquido, ele também contém proteção, tá, gente? Tudo isso para proteger o coração, ok? Então, o pericárdio é um saco fibroso em que o coração está dentro, tá? A função dele é proteger. Existem duas paredes, dois folhetos que a gente fala de pericárdio, pericárdio visceral e pericárdio parietal. O visceral tá colado no coração e o parietal vem por cima do visceral. É como se fossem dois saquinhos, tá? E entre eles existe líquido para poder deslizar, porque durante o movimento cardíaco, o pericárdio também se movimenta, tá? Então, para não ficar folheto deslizando em cima de folheto, existe uma pequena quantidade de líquido ali dentro. Pequena. Quando está aumentado, já é uma lesão, tá? Então, isso é o pericárdio. Esse saquinho aqui, ó. A parte contrátil do coração, que é o músculo cardíaco em si, é o miocárdio, tá? Então, é a parte em que contrai e relaxa para que haja os movimentos cardíacos que a gente vai falar daqui a pouco. E o endocárdio é a partezinha interna do coração, tá, gente? Isso aqui é um corte sagital do coração. E o endocárdio é o folheto interno, né? A parede interna do coração. E dele é que vão ter origem as válvulas, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas, tá? Então, lembrando que o pericárdio tem duas partes, tá? Pericárdio parietal, pericárdio visceral, visceral em contato íntimo com o coração. E aí a parte contrátil em si é o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e a parte mais interna, que está em contato com o sangue mesmo, é o endocárdio, tá? Que é dali que vão se originar as válvulas cardíacas. Só lembrando, falando de patologia um pouquinho, tá? Vocês vão pesquisar para mim. Nós temos a pericardite, a miocardite e a endocardite. Pelo radical, já deu para saber que é uma patologia nessas três camadas que eu acabei de explicar, tá? It é indicativo de inflamação, tá? Inflamação, infecção. Então, eu quero que vocês pesquisem para mim as principais causas e os principais sintomas de pericardite, miocardite e endocardite. Vou escrever aqui em cima para quem está com dificuldade de me ouvir, tá? Pericardite, miocardite e endocardite. Beleza? Para a próxima aula. Vamos lá. Ainda falando de parte interna do coração, gente, isso é uma válvula. E como eu falei para vocês, a função da válvula é que o sangue passe por ela, vai fechar, para o sangue não voltar. Aquele sangue ali não voltar, tá? Então, no caso do coração, aqui vamos supor que seja o átrio direito. Nós temos uma válvula entre cada átrio e ventrículo, tá? Vou explicar isso já já. E aí, essa válvula ela vai fechar quando o sangue passa, o sangue vai vir para o ventrículo, nesse caso aqui para o direito, beleza?
E ela vai impedir que o sangue volte. Por quê? Porque daqui, esse sangue ele tem um caminho muito importante a seguir, tá? Eu já vou explicar o que é isso. O que eu quero que vocês memorizem na figura é que aqui a gente tem uma válvula. Essa válvula, ela é ligada a músculos papilares, tá? Vamos lá? Músculos papilares. E aqui nós temos essa parte branquinha, aqui, ó. São várias cordinhas, tá? Elas são chamadas de cordas tendíneas. Qual é a função disso, professora? Esses músculos papilares e as cordas tendíneas, a única função deles é de abrir e fechar as válvulas, tá? As válvulas são muito importantes. Então, por isso, olha só como o nosso corpo é tão inteligente. Ele tem músculos e ele tem cordinhas, né? Que é meio que um tecidinho conjuntivo ali, específicos só para abrir e fechar a válvula, tá? Aqui do lado, a gente tem essa imagem realística, tá? Então, isso aqui são as cordas tendíneas, aqui são os músculos papilares e aqui a gente tem a válvula. Então, aqui é a representação esquemática e aqui a gente tem a imagem realística, tá, gente? Olha só, preciso fazer um parêntese aqui para fazer um desenho. Quero um slide em branco.